Olá pessoal, tudo bem? Professor Franklin, da InfoQuality. Estamos aqui para mais uma aula do curso Analista Tech em Hardware, referente ao módulo 4, que é a Introdução à Rede de Computadores. E essa aqui é a segunda parte da aula, tá? A primeira parte já foi postada, já está no YouTube, inclusive o link está lá no sistema para que vocês possam acessar, como também aí resolver o exercício que já está disponível. Esse exercício você tem que resolver ele até o dia 29/3, tá? Próximo domingo agora, porque é um exercício que vai valer nota e também vai confirmar a sua presença na aula, tá certo? Então, no último vídeo, né, na nossa última aula, nós falamos sobre equipamentos de rede. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar voltando, pode estar assistindo o vídeo novamente. E a gente parou exatamente aqui, tá? A gente parou aqui. E aqui, nessa imagem, ele representa exatamente o resumo do que foi nossa aula. Então, nós temos três equipamentos aqui que são fundamentais aí para uma rede de computadores. O primeiro item aqui é o modem, né, que faz a interface com a internet, ou seja, ele estabelece a conexão com a internet. Certo? Então ele faz, a própria palavra modem quer dizer modulador, demodulador, né? Então ele faz a modulação do sinal. Então o que é modular o sinal? Você vai, por exemplo, geralmente o modem ele é um dispositivo que faz com que o computador consiga se comunicar com uma linha telefônica, certo? Ou com outro tipo de sinal também, tá? Mas geralmente é um sinal diferente do que o computador trabalha, né? Então, por exemplo, o sinal telefônico ele vem por meio de uma onda analógica, né? O sinal telefônico é um sinal analógico, certo? E a informação do computador é informação digital, que o computador entende a informação só constituída por 0 e 1. Então, fazer a modulação desse sinal, eu preparei esse sinal aqui para que esse sinal me traga uma informação. Então, vamos supor aqui que nesse nível de onda é o nível mais alto, então aqui eu coloco 1, no nível mais baixo aqui eu coloco 0, e assim eu vou criando uma certa lógica, certo? Então, mediante as oscilações aí, eu consigo transportar o meu 1 e o meu 0, tá? Então, eu estou modulando, né? Eu estou fazendo com que uma informação seja transmitida por essa onda. Então, exemplos de modulação aí que vocês devem conhecer aí, por exemplo, dois exemplos de modulação é o AM, que é amplitude modulada. Então você tem um sinal aqui onde a amplitude, né, ou a altura, o sinal podemos dizer assim, podemos relacionar com a altura, certo? É modulada, né? Então vamos supor aqui que quando o sinal estiver com amplitude mais baixa, eu represento 0, certo? E quando esse sinal tiver com amplitude mais alta aí, certo? Está ali no meu gráfico aí, eu represento com 1, certo? Então essa aqui é a minha AM, que é amplitude modulada. Então você pode ter, por exemplo, FM, né? FM. Então FM é a frequência modulada. Então o que é a frequência? A frequência é a quantidade de ciclos por segundo em um determinado tempo, certo? Vou apagar aqui o quadro. E aí eu vou escrever mais uma vez aqui. Então a minha modulação em FM, certo? Em FM é exatamente isso. Então aqui eu tenho uma frequência menor, certo? E aqui eu tenho uma frequência maior. Então aqui a minha frequência é menor, ou seja, o intervalo entre os ciclos, né? Ele é maior, certo? E aqui o intervalo entre os ciclos ele é menor. Então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui, ó, quando o intervalo entre os ciclos for maior, certo? Eu posso considerar isso aqui como sendo 0. Quando o intervalo entre os ciclos for menor, eu posso considerar isso aqui como sendo 1. Então, variando, né, a largura do meu pulso aqui, certo? Variando a frequência do meu pulso, aumentando e diminuindo a frequência do meu pulso, eu posso ter representações diferentes e, consequentemente, modulações diferentes. Obviamente que um sinal modulado assim, né, quanto mais preciso ele for, quanto maior esse sinal for, maior também vai ser o meu sinal digital modulado. Tá? Então, existem algumas formas de você modular sinais, né? Modulação digital, né? Então existem algumas formas aí para você fazer aí a modulação do seu sinal, tá? Deixa eu apagar aqui novamente. Então o modem vai fazer isso, certo? Então ele vai preparar o seu computador para se comunicar com as redes de telefonia, as redes das operadoras, tá?
e vai trazer essa informação aqui para você, para o seu computador. Nesse caso aqui, essa informação aqui está sendo direcionada para um roteador. Então a gente viu que o roteador é um equipamento de rede responsável por interligar redes distintas. E por que eu falo que eu tenho redes distintas? Aqui eu tenho uma rede de computadores que estão interligadas por meio de um equipamento concentrador, interliga todos eles, e é responsável pelo envio e recebimento das informações desses computadores. Nesse caso aqui, o concentrador, esse exemplo aqui é um switch, certo? Um switch aí, que é um dos concentradores aí mais utilizados. Tá? E aqui eu tenho a minha rede, que é a minha LAN. Certo? Então esses computadores aqui, eles compartilham o mesmo endereçamento IP e conseguem se comunicar entre si. Tá? Porém, a internet é uma rede que vem de fora. Na realidade, a internet são várias redes, né? Várias LANs aí conectadas, né? Interconectadas mundialmente. Então são várias redes. Então, por exemplo, quando eu quero acessar o Google, na realidade eu estou acessando um computador que está lá numa rede, lá na Califórnia. Então a internet me permite essa conexão. Então você pode observar que a internet são várias redes, ou seja, são outras redes, e aqui eu tenho a minha rede LAN. Então o roteador é um equipamento que uma das funções dele é essa. Ele vai permitir com que a minha rede interna, a minha LAN, ela se comunique com outra rede. Como a gente viu já, nesse caso aqui a gente considera uma WAN, é isso? Que é uma rede de área larga, ou seja, que é uma rede que vem de fora. Então isso aqui é minha WAN. Então a função principal do meu roteador é conectar redes distintas, principalmente pelo fato de redes locais utilizarem uma faixa de endereçamento, e nesse momento vocês entendam por endereçamento Y, e a minha internet utilizar um endereçamento X, certo? Então, para que essa minha rede consiga alcançar essas redes aqui, você precisa aí do meu roteador, que vai exatamente criar as rotas para que essa conexão ela seja possível. Tá? Então, faz a interligação de redes distintas. Na internet você tem inúmeros roteadores, né? Inúmeros roteadores que tem um papel fundamental também, que é exatamente fazer um tipo de topologia aí que a gente chama mesh, né? Mesh ou malha, certo? É uma topologia aí, vamos colocar assim, tá meio feioso, mas dá para a gente entender, que é uma topologia redundante. Tá? Então os roteadores eles constituem essa rede, a internet por exemplo é assim, e aí vamos supor que eu tenha conectado esse roteador aqui uma LAN, uma rede, né? Certo? Então esse roteador vai conectar essa rede a outras redes. Por exemplo, aqui eu posso ter uma ou mais redes, aqui eu posso ter outras redes, enfim, tudo é infraestrutura aí que você pode ter na internet. Então, quando essa informação chega nesse roteador aqui, observe que para poder chegar, vamos supor que essa rede quer se comunicar com essa rede que está conectada a esse roteador aqui, certo? Outra lá, vamos ter um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo. Então, esse roteador aqui ele pode oferecer várias rotas. Então, essa informação ela pode vir por aqui por cima, essa informação ela pode vir por aqui por baixo. Tá? Essa informação pelo meio, aliás, né? Essa informação ela pode vir por aqui por baixo, né? E até chegar aqui. Então, observe que você tem vários caminhos ou várias rotas. Então, os roteadores eles utilizam protocolos de roteamento para poder exatamente aprender essas rotas, né? Então o OSPF, o RIP, alguns protocolos de roteamento aí. Essa configuração ela pode ser feita também de forma estática, ou seja, você pode configurar isso manualmente, ou seja, dizer, para me chegar nessa rede eu posso ir para o roteador, vamos chamar aqui de roteador A. Eu posso ir pelo A, mas eu também posso ir pelo B. Então isso aí você consegue fazer essa configuração de forma manual. Mas imagine aí que se você fosse configurar aí 50 roteadores, né? O trabalho que você teria que ter. Então esses roteadores trabalham em protocolos de roteamento, né? Fazendo com que eles aprendam esses caminhos aí de forma dinâmica.
Então, uma vez que um roteador se comunicou com ele, ele passa a conhecer aquele roteador, né? E aí armazena na tabela de roteamento dele aquela rota. E assim os roteadores vão se interligando, vão se comunicando para que essa tabela de roteamento fique cada vez maior. E quando a minha rede precisar sair, ela tenha várias possibilidades, várias redundâncias de caminhos disponíveis para fazer essa conexão. Então o roteador aí é um elemento fundamental para a internet, né? Para redes de grande porte aí, tá? Apagando novamente e por fim, né, você tem aí o meu concentrador. Então, se eu quero montar uma rede que tenha mais de 2 computadores, então é interessante que eu tenha um concentrador, tá? Então, vou interligar esses dispositivos aí no concentrador. Então, quando um computador quiser se comunicar com o outro de forma interna, então essa comunicação será realizada pelo concentrador. Se esse computador quiser se comunicar com outra rede, uma rede externa, então essa comunicação será feita por esse dispositivo, que nesse caso aqui ele é chamado de gateway. Acho que vai ficar bacana. Estou precisando urgentemente de uma luzinha digital. Gateway. Gateway que é exatamente o portal, né? Então o portal para outra rede. Então se esses caras quiserem sair, eles vão ter que procurar o gateway para poder fazer a saída da rede, tá? Para sair dessa rede e ir para a internet ou outra rede, não necessariamente internet. Por exemplo, uma empresa ela pode ter um gateway para interligar as duas filiais dela, mas tem IPs diferentes, são geograficamente diferentes, certo? Estão em locais diferentes. Inclusive pode utilizar a internet para isso, que é o caso da intranet, né? E aí, se essa comunicação vai ser interna, então essa comunicação vai ser feita pelo concentrador. Então, se quando o computador de origem quiser se comunicar com algum outro computador deste, como a gente já falou, que é conhecido como computador de destino, a informação é enviada até o switch. O switch vai verificar, certo, quem é aquele computador e vai fazer a transferência da informação para aquele computador. E assim vai acontecer, certo? Vice-versa. Ou seja, se esse cara quiser enviar uma informação para esse, vai para o switch, do switch, o switch procura quem é e retorna, tá? Eu fiquei devendo para vocês aí na aula passada como é que funciona aí o switch na prática. Eu vou estar mostrando isso para vocês aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês aqui no Packet Trucks como é que funciona, qual que é a diferença de um hub para um switch na prática, tá? Então vamos lá. Vou aqui apagar o slide e eu queria mostrar algo interessante para vocês aqui, já para relacionar com o dia a dia, com a prática, né? A ligações de alguns equipamentos, para que você entenda que esses equipamentos eles têm funções específicas, né? Cada um de fato faz a sua função dentro da rede. Então imaginemos aí que você contratou aí um link de banda larga da Vivo, um link aí que onde o sinal é um sinal que vem por meio de cabo elétrico, que é um sinal, nesse caso é um sinal DSL, XDSL que a gente chama, né? E o mais recente agora é o ADSL ou VDSL, certo? O VDSL podendo chegar aí, salvo engano, até 100 megabits por segundo. Então você tem um link maior do que 50 mega, com certeza o seu sinal aí é VDSL, certo? Até 50 mega, eu creio que seja ADSL mais 2, né? Vou lembrar isso de cabeça, mas existe um limite de transferência máxima para cada tipo de tecnologia. Então, imaginemos aqui que a operadora, né, lá o técnico da Vivo, ou da Oi, não sei, vou fazer propaganda aqui, né, da Gatonet Telecom, instalou aí para você a linha telefônica, certo? Fez a instalação aí da linha telefônica e no sinal telefônico, nesse caso aqui, você solicitou também o sinal de banda larga. Então isso quer dizer que por meio desse condutor você vai ter dois sinais. Você vai ter uma onda analógica referente ao sinal de telefonia, certo? E você vai ter outra onda
que é exatamente a linha digital de assinante, que vai vir com informação digital. Essa onda vai vir modulada com informação digital, certo? Vai chegar aqui na sua tomada, lembrando que esses dois sinais vêm por um único fio. Então vocês podem observar aqui, ó, que o teclado vai chegar, vai instalar esse adaptador aqui na sua tomada, vai pegar o telefone e vai instalar esse dispositivozinho aqui. Esse dispositivozinho aqui que é o filtro, certo? Então o cara vai instalar o filtro para você, certo? Deixa eu apagar aqui. O cara vai instalar o filtro para você. Então esse filtro ele vai ter duas saídas. Saídas de fio de telefone, tá, gente? Isso aqui é fio de telefone. Então você vai ter uma saída chamada modem, uma saída chamada tel. Então essa saída chamada tel vai direto para o seu aparelho de telefone. Então quando o sinal ADSL e o sinal do telefone chegar no filtro, o filtro vai fazer a separação desses sinais. Vai fazer a filtragem, né? Vai filtrar por frequência, certo? Então a gente faz a filtragem desses sinais aqui. Então o sinal passa para esse lado, o outro sinal passa para o outro lado. Tá? Então você vai conectar aqui a um cabinho de telefone também, certo? E vai conectar isso aí ao seu modem. Olha aqui o modem. Só que isso não é um modem convencional, esse é o modem DSL. O modem DSL é capaz de receber sinais DSL, né, modulados digitalmente e extrair a informação que estou dentro daquela onda, certo? Então, uma vez que o modem faz o papel dele, que é converter a informação que vem no sinal DSL em uma informação digital, essa informação ela pode ser passada para o seu computador através da interface de rede, certo? Que é a interface Ethernet. Então só observa que o modem tem a interface que recebe a linha telefônica, que recebe o sinal DSL, linha telefônica errada, né, obviamente, que recebe o sinal DSL, e você tem também a conexão Ethernet, que é a conexão para você fazer a conexão de rede local, né, para que os bits aí possam ser transferidos para o seu computador ou para outro equipamento. Então como é que foi feita a topologia aqui? O modem ele fez simplesmente a conexão com a internet, certo? Ele faz aqui a conexão com a internet. E aí eu preciso, apesar da grande maioria desses modems de operador eles já serem também roteadores, então automaticamente eles interligam essas duas redes. Por quê? Porque aqui você tem a rede de fora da operadora. Você tem o endereço X aqui. E a sua rede ela vai operar com o endereço Y. As redes locais operam com endereços diferentes da internet. Então, o roteador, esse equipamento, né, por natureza da operadora, quando você compra, ele já é roteador também. Já farei essa interligação aqui, criar essas rotas para vocês, para os equipamentos que estiverem conectados aqui. Mas vamos considerar que esse cara é só modem mesmo. Então ele funciona como a gente chama como bridge, né? Ele simplesmente estabelece a ponte, faz a conversão e estabelece a ponte entre o sinal que entra aqui e esse sinal aqui, certo? E aí esse equipamento aqui é um roteadorzinho mais doméstico, né? Observe que ele nem antena tem. Muita gente confunde roteador só pelo fato de ele ter antena, já chama de roteador, né? Então nesse caso não, nesse caso é um roteador cabeado, tá? Então esse cara vai interligar aqui, então vai receber o IP aqui X, certo? Nessa porta aqui, receber o IP X. E esse cara aqui, observe que você tem a conexão WAN. Então está dizendo que é o quê? Que é uma rede que vem de fora. Então esse cara aqui vai receber IPX e vai fazer com que os computadores da LAN, que estarão conectados a essas portas LAN com IPY, consigam se comunicar, certo? Então esses computadores aqui da LAN, apesar de terem IPs diferentes, certo? Endereços diferentes, eles vão conseguir se comunicar porque o roteador está proporcionando essa conexão. Tá? E uma das técnicas que ele utiliza para fazer isso, por exemplo, é o nateamento, né? Que é fazer o que? É Network Address Translator. Certo? Então ele vai converter os endereços dessa rede para endereços públicos, ou seja, endereços privados para endereços públicos, que são endereços que são utilizados aí na internet, endereços de domínio público, tá certo? E além, obviamente, de criar a rota para essa conexão, certo? Então, por meio do roteador, eu vou pegar esse meu único link aqui e esse cara vai criar várias rotas de saída para que esses computadores aqui consigam, todos eles aqui, já que não tem Wi-Fi nessa situação, consigam aí navegar
na internet. Tá? Mas nesse caso você precisa também de um Wi-Fi, né, nessa rede. Então o que é que você precisa? Você precisa conectar a sua rede local, certo? Que já tem internet, a sua rede local, um AP, ou seja, um Access Point. É um dispositivo, é um ponto de acesso, né? É um dispositivo que vai gerar uma onda eletromagnética na frequência de 2.4 ou 5.8 GHz, depende aí do seu equipamento, mas a gente já tratou sobre isso. Né? Então ele vai gerar uma onda eletromagnética para fazer os seus equipamentos celulares ou dispositivos portáteis, como tablets, até mesmo notebook, se conectarem por meio do sinal wireless, utilizando aí o padrão Wi-Fi, né? Lembrando que o Wi-Fi e o wireless são coisas aí totalmente distintas, tá? Então, assim, poderíamos dizer que tem alguma semelhança, né? Tem algumas características em comum, mas o Wi-Fi é o padrão e o wireless quer dizer, a palavra quer dizer sem fio. Então, o Wi-Fi é um padrão para rede sem fio, como a gente viu lá, tá? Assim como Bluetooth e infrared. Isso aí a gente já viu algumas dezenas de vezes, né? Já falei sobre isso para vocês, mas eu sempre gosto de repetir, tá? Então observe aqui, gente, o emaranhado de equipamentos que eu tinha antigamente. Então eu tinha um equipamento para conectar a internet, eu tinha um equipamento para fazer o roteamento, para interligar minhas redes distintas aí, certo? Interligar redes distintas, fazer o roteamento de pacotes. Escolher o melhor caminho para esses pacotes também, né? E eu tinha um ponto de acesso conectado, certo? Para fazer a minha conexão sem fio. Então, obviamente, isso aqui é uma tranqueira danada, né? São vários equipamentos, tem que configurar cada um deles individualmente. E hoje o negócio está um pouco mais resumido, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui um modem, né? Que esse cara, como eu já falei, já pode ser o roteador. Aqui recebe o sinal DSL. Esse cara aqui, né? Sinal DSL aqui, ele está vindo da linha telefônica. Então, eu vou pegar um cabozinho aqui de rede. Esse cabo aqui é um cabo geralmente é um cabo direto, certo? Geralmente é um cabo direto. Então, cabo direto, padrão 568A, 568A, 568B e 568B, em ambas as pontas, tá? Então, eu vou conectar aqui, conectei aqui na minha porta WAN, meu roteador aqui, ele já fez a parte de roteamento, né? Já fez a parte de roteamento, que poderia já ter sido feita por esse cara aqui também, mas nesse caso, já que vai ter dois roteadores com um negócio meio redundante, então a gente deixa esse cara como uma ponte, uma bridge, simplesmente estabelecendo essa conexão aqui, e esse cara pega o endereço da internet. Esse cara só repassa o endereçamento para ele. Certo? E aqui é que ele faz o roteamento, então ele faz a conversão para que os IPs dessa rede consigam se comunicar com os IPs públicos dessa rede. Tá? E observe que já tem a anteninha integrada aqui, então esse dispositivo já é um AP integrado. Então lembrando que hoje em dia, né, você tem o famoso Broadband Router, que são o quê? Que são todos esses equipamentos, né? Então o modem, imagine que o modem veio aqui para dentro, tá? Então a operadora hoje ela lhe fornece assim, né? É um aparelho que tem Wi-Fi, é um aparelho que tem que é modem também, né? Que é concentrador aqui, né? Que é o switch aqui, certo? É o concentrador que também é um access point, não é isso? Ou seja, então é um dispositivo completo. Eu particularmente eu gosto dos dispositivos fazendo as suas funções mais individuais, tá? Cada um fazendo a sua função da rede, não sobrecarrega tanto, mas você tem um equipamento só que faz todas as funções, realmente, e eu acho que acaba, eu acho não, é fato, né, que esse equipamento ele fica bem sobrecarregado e obviamente em algum ponto aqui você vai ter perda de desempenho, seja na hora de fazer o roteamento, na hora de fazer o NAT, né, que é o nateamento, né, na hora de fazer o endereçamento IP ou a comunicação via Wi-Fi, em algum ponto você vai ter perda aqui nesses tipos de equipamentos. Então, para uso doméstico bacana, mas para redes de grande porte, geralmente o pessoal não utiliza isso aqui não. Assim, pretende, né, eles preferem na realidade utilizar esse tipo de conexão de arquitetura aqui, podemos dizer, né, de conexão, que são os aparelhos fazendo as suas funções individualmente. E, geralmente são aparelhos de alto desempenho, né, de melhor desempenho também. Tá? Não que eu seja contra você juntar tudo, mas eu acho que sobrecarrega o equipamento bastante. Certo? Então, só para vocês terem noção, como a nossa aula passada ela foi importante, porque agora
por exemplo, você já consegue entender, né, quando o cara tem vivo, quando o cara tem híbrido, o que acontece, como aqueles equipamentos funcionam, né? Qual que é a finalidade desses equipamentos na rede, certo? Então, dando continuidade aqui nessa aula, só um momentinho. Então, continuando aí falando sobre equipamentos de hack, né? Então, equipamentos de rede, perdão, você vai ter aí o famoso hack de telecomunicações, certo? Então, o hack de telecomunicações é o item aí que é responsável por armazenar os equipamentos de rede. Então, obviamente, numa rede aí de grande porte, você não vai deixar esses equipamentos ao relento. Quando você chega nos locais aí, os equipamentos estão pendurados pelos fios, né? No local desprotegido, tudo cheio de poeira, todo mundo tem acesso. Então, é interessante que esses equipamentos eles sejam acomodados, né? Para sua própria segurança também, para que as pessoas não mexam, para proteger a integridade do equipamento desses hacks aí, que são os hacks de telecomunicações, bem conhecido como armário de telecomunicações. Então na nossa sala aí nós temos um armário desse, vamos fazer a montagem, certo? Desse tipo de hack aqui. Então esses hacks eles conseguem suportar vários dispositivos conectados e a quantidade de dispositivos conectados que ele suporta depende da quantidade de unidades de altura que esse cara tem. O que é a unidade de altura? É a unidade máxima de altura que os dispositivos podem ter na montagem no rack, certo? Então, uma unidade de altura corresponde a 4,5 centímetros. Então, por exemplo, roteadores, switches são equipamentos que têm uma unidade de altura. Então, se você for botar, por exemplo, um switch, um roteador, obviamente, no padrão de rack, que é chamado rack mode, certo? Que é 19 polegadas. Um switch, 19 polegadas. Um roteador, né? Você vai colocar lá um organizador de cabos, uma tomada. Todos esses dispositivos eles vão ter uma unidade. E aí vamos supor que você colocou 4 dispositivos lá, você precisa de um rack que tenha 4 unidades de altura. Ou 4U, como a gente chama, certo? 4 unidades de altura aí ou 4U, certo? Nesse caso você poderia deixar aí uma unidade de altura sobrando, né? E colocar aí uma unidade de 5U. Para deixar uma unidade aí caso você pretenda expandir essa rede e instalar mais equipamentos nesse rack. Então observem aqui que você pode ter equipamentos, por exemplo, servidores, eles podem ser de 2U, né? Existem computadores também, você coloca dentro do rack, que são computadores para rack, geralmente servidores, que você pode colocar aí 3U, certo? 3U aí nesses dispositivos. E aí você vai precisar de um rack bem maior, né? Então você tem rack aí de 42 unidades de altura, então são racks que são maiores que algumas geladeiras aí, certo? Então o cara geralmente vai ter 19 polegadas, que é essa medida aqui, né, que equivale a 48,260 centímetros, certo? Que é essa medida aqui, né, vocês podem notar. A unidade de altura aqui é 4,5 centímetros, certo? E aqui como esse dispositivo ficará montado lá no rack, certo? Então esse aqui é um rack que tem 8U, né? Então, se eu contasse esses intervalos aqui, certo? Esse aqui é um rack que tem 8 unidades de altura, certo? Um rack de 38,5 centímetros. Você mede isso aqui, né? E divide por isso aqui, certo? Então, outro equipamento aí, que a gente chama de equipamento passivo. O que é um equipamento passivo? O equipamento passivo é aquele cara que não altera o sinal. Um equipamento ativo, como é o caso do switch, ele manipula o sinal. Ele pega o sinal, joga o sinal para um canto, joga o sinal para o outro. Então, ele faz alterações no sinal, ele manipula o sinal. O equipamento passivo não, ele simplesmente repassa o sinal. O sinal chega para ele e não faz nenhum tipo de tratamento de manipulação no sinal. Ele simplesmente repassa aquele sinal. Então, patch panel, um painel de conexões, é quando você vai fazer um cabeamento muito grande, um cabeamento estruturado, e aí você vai fazer toda a interligação desse cabeamento aqui, certo?
E esse pet pen ele é pronto, né, para montar em rack. Inclusive ele tem aqui uma unidade de altura. É um pet pen aqui que você tem 24 portas. Você vai montar uma rede de uma empresa para ficar organizado, né, dentro de um cabeamento estruturado, um cabeamento bem organizado, dentro dos padrões. Você vai puxar todos os cabos dos seus pontos de rede, vamos supor que tem 24 pontos de rede, você vai puxar todos os seus cabos para cá. E, por exemplo, o seu switch vai estar aqui embaixo, né? Vai estar dentro do rack também. E aí você vai fazer as interligações através de cabos de manobra, ligando do pet panel para o switch. Então, o pet panel ele me deixa um gerenciamento mais centralizado, porque se tiver algum problema com a tomada, eu posso corrigir aqui. Eu posso, por exemplo, mudar a função da tomada. Então, esse cara aqui dessa porta, que é a porta 12, pertencia a uma rede, eu quero mudar ele de rede, então simplesmente pego o pet cord dele, tiro ele no switch e boto para outro switch. Então esse manejo, né, fica muito mais fácil. Vocês podem observar aqui também na imagem que esses dispositivos pet pen eles seguem o padrão de cabeamento, que é o padrão TIA-IA, o 568A e o 568B. Tá? Então observem que, como a gente viu lá, são 4 pares, né, totalizando aí 8 fios. E aqui cada pet pen vai ter uma forma diferente de estabelecer a forma de conexão. Então nesse caso aqui, ó, você tem a porta, por exemplo, aqui é uma porta 19, aqui já é a parte final do pet pen, né? Como se eu tivesse cortado esse pet pen a partir da porta 19 aqui, certo? Essa parte aqui para trás. Então você tem a porta 19, 20, 21, 22, 23, 24. O que está me dizendo? Que esses 8 terminais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 terminais aqui correspondem a uma tomada de rede. E eu vou crimpar, né? Eu vou crimpar o meu cabo de rede aqui. Da mesma forma que vai ser outra tomada, aqui vai ser outra tomada. Então ele me diz como é que deve ser essa crimpagem. Se eu for utilizar o padrão 568A, certo? Qual deverá ser a minha sequência? O primeiro aqui será branco azul, o segundo azul, terceiro branco verde, o quarto verde, branco laranja, laranja, branco marrom e marrom. Aí você vai me questionar, professor, mas não está naquela sequência que a gente aprendeu. Não está aqui, mas o fabricante com certeza, quando você conectar aqui, ele vai estabelecer essas conexões no conector que está do outro lado, né? Então aqui a sequência vai ser a correta. Então isso é o fabricante que define qual foi a melhor forma de fazer essas interligações aqui. Então você tem que obedecer, no caso do pet panel e no caso das tomadas de rede também, como é que o fabricante está lhe orientando a fazer a conexão, certo? Como é que esse fabricante está lhe orientando a fazer essa conexão. Então esse pet pen aqui, ele já é um pet pen um pouquinho diferente, então observamos também um detalhe bem importante aqui, que é a categoria. Então esse cara aqui é um pet pen para cabeamento da categoria 5E. Então categoria 5E é aquela categoria onde os cabos suportam até 1000 megabits por segundo, né? Trabalham aí em gigabit, tá? São 1000 megabits por segundo. E observe que nesse pet panel aqui você tem o cabo de categoria 6. O cabeamento aqui é um pet panel de categoria 6 para você utilizar o cabeamento de categoria 6, tá aqui, ó, CAT 6. E vocês podem notar que a disposição das portas ela mudou. Por exemplo, porta 19 são 4 terminais desse lado e 4 terminais do outro. Porta 20, 4 desse lado e 4 do outro, e aqui ele orienta da mesma forma, padrão A ou padrão B, como é que você vai fazer essas conexões aqui. Então vocês têm que tomar um certo cuidado na hora de montar esse pet panel, para prestar bastante atenção nessa referência aqui do fabricante, certo? E aí montar suas conexões de acordo com o que o fabricante está lhe orientando. Tá? Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aí na prática. Inclusive o nosso pet panel não tem essa orientação, isso é proposital, certo? Então a gente vai ter que descobrir no nosso pet panel qual é a pinagem dele, certo? Para a gente fazer a conexão, porque se você não tiver aqui,
essa indicação aqui, você vai ter que se virar de algum jeito. Então tem como você descobrir isso aí, tá? Utilizando o próprio testador de rede. Mais equipamentos de rack aí. Dentro de um rack você vai ligar vários dispositivos elétricos. Então você pode ter uma régua de alimentação. Geralmente essas regras vêm com botão para ligar e desligar. Vem um fusível também para proteger os equipamentos. Então se você for ligar muitos equipamentos na rede, é interessante que você coloque aí uma régua de alimentação elétrica também. Essa régua ela tem as dimensões aí do rack, certo? Uma unidade de altura, 19 polegadas, para você fazer a instalação aí também dentro do seu rack. Esses aqui são os cabos de rede, né, que são os famosos cabos de manobra, certo? Que exatamente são os cabos exatamente para você ligar, por exemplo, do patch pen para o switch, para fazer aí a ativação, né, dos pontos do patch pen, a ativação lógica dos pontos do patch pen. E aí eles geralmente são feitos, é um conector RJ45 normal, mas eles têm uma proteção, eles têm uma durabilidade melhor, eles têm uma flexibilidade melhor, porque você vai estar exatamente fazendo a manobra com ele. E podem ser de categoria 5E, de categoria 6 também, depende qual tipo de cabeamento que você quer utilizar. E o fato interessante também é que você pode escolher por cores. Então você pode montar um projeto de rede, por exemplo, onde um respectivo setor da empresa vai utilizar o cabo verde, outro setor vai utilizar o cabo amarelo, outro setor vai utilizar o cabo cinza e assim sucessivamente, certo? Você pode estar utilizando as cores dos petcords para identificar, né, para fazer a identificação da sua rede, certo? Então só de olhar para o rack lá, o rack montado, você vai saber a que se refere, tá bom? Aquelas conexões. Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou minimizar aqui, certo? Vou minimizar, vou encerrar a apresentação aqui um pouquinho, que eu quero exatamente trabalhar com vocês a questão aí do Packet Tracer, certo? Exatamente o simulador de redes, né, da Cisco, certo? Vou encerrar a apresentação aí por um determinado momento. Vou trazer aqui para vocês aqui. Então, esse aqui é o simulador da Cisco, Packet Tracer, onde a sua principal finalidade é simular ambiente de rede, mas muito voltado aí para equipamentos da Cisco, para que você aprenda a operar e configurar, mas dá para a gente entender o funcionamento aí de dispositivos padrão também, que ele tem alguns dispositivos padrão aqui também, tá? Então, essa aqui é a minha área de trabalho, né? Tem a minha área de trabalho aqui, e aqui eu vou ter a lista dos equipamentos que eu tenho para utilizar, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou ter dispositivos de rede, né? Então, aparece aqui quais são os dispositivos de rede que eu tenho. Eu tenho routers, roteadores, switches, hubs, dispositivos wireless, dispositivos de segurança, emulação de WAN, né? Ou seja, emulação de uma rede externa, como é o exemplo da internet. Eu vou ter dispositivos finais, então eu vou ter aqui, ó, desde computadores, né, a smart devices, poderia ser um smartphone, a telefones, a TV, né? Então o Packet Tracer me permite fazer um monte de coisa. Cafeteiro eu vou ter aqui, ó, que são dispositivos IoT, né, que são conectados à rede, parte de rede elétrica. Então hoje, com a internet das coisas, o IoT, o Packet Tracer já vem preparado para isso também, para que você simule essas situações, certo? Então aqui eu vou ter a parte de componentes, componentes da eletrônica, se eu quiser montar algum tipo de projeto simples, né, mas ele permite você montar também. Esse raiozinho aqui, que é a questão dos tipos de cabo que você vai utilizar, certo? Quando você utiliza o raio, você coloca o cabozinho automático. Alguns dispositivos aqui que eu já utilizei, né, que comumente são utilizados, então vão ficar aqui, certo? E multiusuário, né?
Essa opção aqui geralmente eu nunca utilizei, não sei nem para que serve na realidade. Então vamos começar aqui montando meu ambiente de rede. Então a primeira coisa, se eu vou montar uma rede, eu preciso dos dispositivos finais, certo? Então vou colocar aqui um computador. Se eu segurar Ctrl em cima do computador, eu consigo duplicar o computador, certo? Então coloquei aqui os meus dispositivos. Todos ficaram com o mesmo nome. Vou afastar um pouquinho para cá. Então nesse caso aqui, para fazer a interligação, eu vou utilizar aqui um dispositivo de rede, né? Eu vou utilizar um hub, certo? Vou colocar um hub aqui no centro para fazer as interligações, tá bom? Então vou renomear esses PCs aqui, fica mais fácil. PC1, PC2, isso foi porque eu copiei. Se eu clicasse lá para pegar cada PC individualmente, não ficaria assim, seria mais fácil, certo? Não teria que renomear. Eu comecei copiando, aí ele só mudou PC0 e colocou só uma referência, PC01, PC02 para diferenciar os demais. Tá? Ficou mais organizado. Então, preciso fazer a conexão, né? Nesse caso vou utilizar a rede cabeada, aqui eu tenho uns tipos de cabo de suporte. A descrição do cabo, se vocês observarem, aparece aqui embaixo, ó, nessa região. Então tem um cabo de console, que é um cabo para fazer a configuração de roteadores e switches da Cisco. Cabo String Tool, que é o cabo de par trançado, né? Cabo crossover, que é aquele cabo que tem a ponta padrão A, outra padrão B, fibra ótica, cabo de telefone, né? Cabo coaxial, cabo serial, né? Octal, enfim, alguns tipos de cabo USB também, alguns tipos de cabo que você pode ter. Nós precisamos aqui no caso um cabo de par trançado, né? Um cabo de par trançado de cobre. Vocês podem notar. Então, na hora que eu clico no cabo, aparece já a conexãozinha da interface. Eu vou clicar no computador, selecionar a interface Fast Ethernet 0, que é a placa de rede desse computador. E quando eu clicar no Hub, ele vai me mostrar as interfaces disponíveis que ele tem. Então, ele tem aqui uma Fast Ethernet 0. Né? Esse é o PC4, eu vou conectar aqui na Fast Ethernet 4. Poderia conectar em qualquer um, certo? Não tem problema não. PC1, eu tenho a conexão serial, eu tenho a conexão USB e tenho uma placa de rede desse PC, então vou estar interligando aqui na porta 1, certo? Para a gente seguir a nossa lógica. O PC3 vou estar conectando aí na porta 3. E o PC2 estarei conectando na porta 2 do switch, perdão, do hub. Então, observe que se eu der um clique duplo em cima do dispositivo, ele vai me mostrar como é que é a cara desse dispositivo. Inclusive eu posso dar um zoom aqui. Ele tem 6 interfaces, ó. Fast ETH0, que é Ethernet, né? Fast Ethernet. Fast Ethernet, para quem não lembra, é aquele padrão que suporta 100 megabits, né? Por segundo, certo? Então, se eu desligar aqui, ó, vocês vão notar que as conexões caíram, certo? Se eu ligar, ele vai geralmente demora um pouquinho para subir, mas já subiu as conexões lá, tá? E, inclusive, se eu quiser adicionar mais outros tipos de interface aqui no meu switch, eu também posso, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma interface Gigabit Ethernet. Eu poderia clicar, obviamente que eu não posso fazer isso porque meu equipamento está ligado, né? Então, eu escolho aqui, ó, uma conexão de fibra ótica, por exemplo, né?
cover, que é uma tampa, né, para tampar aqui, ó, se você quiser tampar os buracos, porque geralmente os equipamentos da Cisco, os profissionais, eles são equipamentos modulares, tá? Onde eu posso fazer a instalação dos dispositivos. Então, se eu quiser adicionar uma porta Gigabit Ethernet, por exemplo, ó, eu posso adicionar aqui, né? Se quiser remover, eu puxo para cá, né? Então, eu vou tampar aqui essas outras portas, já que eu não vou utilizar, certo? E não, obviamente não esqueci de ligar o meu hub, né? Packet Tracer Hub, tá? Então, eu montei esse ambiente aqui com o hub. Pessoal, essa comunicação já vai ser estabelecida? Obviamente que não. Por quê? Porque esses computadores, para se comunicarem, eles precisam de um endereço, que é o endereço IP, certo? Então eu preciso fazer um endereçamento IP desses computadores. Então como é que eu faço isso? A gente vai entender obviamente o que é o endereço IP, de como é constituído. Nesse momento eu vou colocar aqui de forma aleatória, só para que vocês entendam o funcionamento do hub, certo? E a diferença do hub para o switch. Então vindo para cá, você vai ter aqui, ó, o meu desktop, né? Eu cliquei no computador, tem a aparência dele aqui, ó. Tem as interfaces que ele tem, certo? Inclusive eu posso desligar o equipamento se eu quiser aqui, certo? Ele permite fazer o desligamento. Quando eu clico aqui em desktop, eu tenho como se fosse o menu das funções dele, certo? Uma dessas funções é a configuração IP. Tá? Configuração IP. Então nesse caso eu vou atribuir aqui um IP bem comum, aí, bem conhecido por vocês, 9268.1.1. A máscara vai ser preenchida automaticamente, então nesse primeiro momento não se preocupe com isso, certo? Então esse cara for 1.1, esse aqui vai ser 1.2. IP 192.168.1.2. Então a gente vai entender que isso aqui é um IP da classe C, certo? E essa máscara de subrede ela define que esses três primeiros dígitos aqui eles não podem ser alterados, apenas o último, certo? E é um conceito que a gente vai entender aí que é máscara de subrede. P3 Desktop, Configuration 92.168.1.3. Esse ponto aqui sem querer. Ok. E o último 192.168.1.4. Então os meus equipamentos aí já estão endereçados e possivelmente já devem se comunicar. O cabeamento está correto, está interligado. E aí eles já devem se comunicar entre si através do equipamento concentrador. Tá? Então vou aqui, você está em modo tempo real, né? Então vou clicar aqui no modo de simulação, Packet Tracer. E aqui embaixo, vocês observarem aqui, ele tem vários protocolos que ele consegue monitorar. Aqui em redes você tem vários protocolos que funcionam de forma simultânea. Na transferência entre dados, cada um fazendo a sua função. Então se eu fosse monitorar todos esses protocolos, seria tanta informação aqui que a gente não conseguiria filtrar. Então para isso que eu vou limpar todos os filtros aqui, certo? Então cliquei aqui, cliquei e segurei para limpar todos os filtros. Nesse caso, para o IPv4, que é a minha versão lá, eu vou colocar apenas dois protocolos. Um protocolo que é chamado de ARP e o protocolo que é chamado de ICMP, certo? Então o ARP ele é um protocolo aí que a gente vai ver que é um protocolo de camada 2, que é responsável por descobrir endereçamento MAC dos dispositivos. Certo? Então, por exemplo, o pacote ARP ele consegue ir na rede e descobrir quem são os endereços MAC físicos desses dispositivos. E aí, por exemplo, dispositivos como o switch, até mesmo o próprio computador,
eles conseguem montar uma tabela ARP. Então essa tabela relaciona o que? O endereço lógico, que é o IP, por exemplo, 92.168.1.2 é o endereço lógico do dispositivo, com o endereço fixo realmente daquela interface. Ou seja, para me saber que realmente eu estou enviando para aquele dispositivo. Certo? Então, quando a comunicação é dispositivo a dispositivo, que é exatamente a função do MAC, né, que é controle meio de acesso ao meio, perdão, controle de acesso ao meio, MAC, ele permite que os pacotes passem de computador em computador, né? Então, os pacotes têm acesso ao meio por meio do MAC. Então, o pacote vai passando de interface por interface, consultando o MAC daquela interface para saber se aquele MAC corresponde ao endereço IP que foi requisitado ou que a informação foi enviada. Então, quando eu chego em um determinado dispositivo que o MAC é o que eu estou procurando, eu faço a comparação a uma camada acima, que é a camada de rede, se também é o mesmo endereço IP, e aí sim eu entrego aquele pacote. Então, o endereço MAC ele é fundamental para que os pacotes saiam de interface por interface. Então, é responsável aí pelo encaminhamento de pacotes na rede, certo? De interface por interface. Tanto é que o MAC ele pode mudar. Então, a gente chega às vezes num roteador, por exemplo, que vai jogar isso para um outro roteador. Né? Então, o pacote chega no primeiro roteador, chega nesse roteador, ele vai ver qual foi o MAC de origem daquela informação e qual será o MAC de destino. Então ele vai pegar aquele pacote e vai repassar. Então o próprio roteador passa a ser a origem e o roteador que vai receber esse pacote agora passa a ser o destino. Então é através do MAC que o pacote ele consegue passar de interface para interface, ou seja, de equipamento para equipamento. Então, rapidamente aqui voltando nossa aula, então ativei só esses dois protocolos, certo? O ARP e o ICMP. O que é o ICMP? ICMP é um protocolo de teste, certo? Onde eu envio e recebo pacotes e eu consigo testar aí a comunicação entre os dispositivos na rede. Então, por exemplo, nos aplicativos bem conhecidos em redes aí que utilizam o CMP é o Ping. Então eu uso um aplicativo lá no Windows, no terminal do Windows chamado Ping, que esse Ping faz o que? Ele envia 4 pacotes geralmente e recebe 4 pacotes para verificar se a comunicação entre os pontos está ok. Então se os dados chegaram e se o computador da outra ponta consegue me enviar dados também, ou seja, se a transferência está bacana. Então ele utiliza o ICMP, que é exatamente um protocolo para teste de conexão, né? Envio de pacotes para testar a conexão. Ele utilizou o ICMP para fazer isso. Então o Ping, por exemplo, utiliza o protocolo ICMP como a base do seu funcionamento. Então, ó, você tem aqui o cenário que eu montei. Então, o que eu vou fazer? Observe que eu só filtrei aqui o ARP e o CMP. E aí, estou aqui no ambiente de simulação. Acho que aqui tudo ok. Deixa eu aparecer aqui para ele me mostrar. Então, eu vou clicar aqui nessa cartinha. Que essa cartinha é o que? Essa cartinha é ele está dizendo aqui que é um simples PDU. Certo? É um simples pacote, certo? Daquela camada. Então, o PDU é um Protocol Data Unit, certo? É a unidade de dados de um protocolo. Então, nesse caso aqui é do ICMP. Então, é como se eu estivesse enviando um pacote, um dado do ICMP de um computador para outro. É como se eu estivesse pingando outro computador, certo? Então, vamos supor aqui, ó, eu vou sair aqui do meu computador 1, a informação vai sair do meu computador 1, e essa informação ela é destinada aí até o computador 2. Então, na simulação em tempo real, né, se vocês puderem notar aqui, já 2 pacotes já ficam prontos. Existe um pacote ICMP, que é o pacote que eu estou querendo transferir. Se eu der um clique nesse pacote, ele vai me mostrar. Ó. Vamos. Ele vai me mostrar aqui, ó,
A gente vai ver a questão de camadas depois. Então ele está dizendo aqui, ó, que é um pacote SMP, que é um pacote de camada 3, certo? Layer 3. Esse é o cabeçalho, né? IP, certo? Desse protocolo aqui, que é o camada 3, exatamente um dos protocolos que opera o protocolo IP. IP de origem 92.168.1.1, ou seja, o IP de quem está enviando a informação. O IP de destino 92.168.1.2 é uma mensagem ICMP do tipo 8. Então o ICMP ele tem vários tipos de mensagem. Essa mensagem 8 é uma mensagem de teste. Realmente isso aí é redes bem a fundo, né? Você analisar camadas, que não é totalmente o nosso objetivo aqui. Certo? Então esse pacote é o que vai sair. Então vamos analisar aqui o pacote também, outro pacote que o meu computador vai enviar, que é um pacote ARP. Então, ó, já um pacote de camada 2, que o protocolo ARP é um protocolo de camada 2, certo? Camada 2, cabeçalho da Ethernet 2, que ele fala aqui, o cabeçalho. Então ele fala, isso aqui é um endereço MAC, são 48 bits, certo? Só que a representação aqui é hexadecimal, ou seja, cada valorzinho desse corresponde a 4 bits. Então você tem 12 valores hexadecimais, certo? 12 vezes 4, você tem aí 48 bits ao todo. Então um zero desse aqui, na realidade em binário ele é 0, 0, 0, 0, são 4 dígitos. Certo? E o hexadecimal ele vai de 0 a 15, só que na realidade não é 15, né? Ele vai de 0 a F. A partir do 10 ele começa, né? A, B, C, D, F. Então 10, A, B, C, D, F. 9, A, B, C, D, F. Certo? Então ele está dizendo, ó, que esse MAC aqui vai enviar o pacote, que esse MAC é de quem? Exatamente desse computador aqui, do primeiro. Certo? Do primeiro computador. Ele vai ser enviado para FFFFF. É como se... O que é o F? É o último algarismo do valor hexadecimal. Então ele vai enviar aqui esse endereço aqui, que a gente chama que é o endereço de broadcast, que é o último endereço possível. Então ele vai enviar essa informação aqui para todo mundo. O pacote ARP vai ser enviado para todo mundo, certo? O destinatário aqui vai ser todo mundo. Quando eu coloco isso aqui FFF. Mas, obviamente, o destino desse pacote tem que ser quem? O computador 2, que é o que eu desejo, certo? Então vamos lá. Vamos aí iniciar a simulação. O pacote ARP é enviado, como vocês podem notar aqui, para o Hub. O Hub joga esse pacote ARP para todo mundo, certo? Então ele enviou aqui para o PC3, então ó, o Hub enviou para o PC3, vamos ver o pacote. Então o pacote chega no PC3, é um pacote de camada 2 e está dizendo, ó, um pacote enviado para todo mundo com destino ao 192.168.1.2. É como se o pacote perguntasse, você é 192.168.1.2? O cara vai dizer, não, não sou. Então, pô, descarta o pacote, foi o que ele fez. Né? Da mesma forma, você vai ter aqui o PC4. Certo? Então, PC4, ó, pacote de origem 192.168.1.1, certo? Pacote de destino 1.2. Ele vai perguntar, você é 1.2? Não, então ele vai descartar o pacote. Observe que o pacote do PC2 não foi descartado. Né? Vamos dar uma olhada aqui no quadro lá do que aconteceu. Certo? Então o pacote saiu, né, como a gente viu, e o pacote chegou lá na interface do PC2. Certo? Então esse pacote está dizendo 192.168.1.1 com destino a 192.168.1.2. Então ele aceitou o pacote. Certo? Então é como se ele tivesse aceitado o pacote. Aqui eu tenho mais detalhes que eu posso verificar aqui. Então ele enviou para todo mundo aqui o pacote. E aí beleza, esse cara recebeu o pacote. E obviamente que ele recebeu e segurou o pacote porque ele sabe que o pacote era para ele, certo? Vamos dar continuidade aqui. Então ele vai responder dizendo como se fosse, sou eu, 9268.1.2, sou eu, meu Mac é tal, certo? E ele vai responder para todo mundo também. Certo? Aí esse cara vai dizer, ó, eu tô jogando a mensagem de 192.68.2 para 192.68.1. Estou fazendo o contrário e estou informando meu Mac a ele. Tá? E aí, obviamente, ele jogou para o Hub jogou para todo mundo. Porque o Hub aqui ele trabalha em modo broadcast, né?
Então ele vai jogar essa informação aqui para todo mundo novamente, certo? Joga para todo mundo. Então o grande defeito do hub é esse. Qualquer pacote que chegar para ele vai jogar para todo mundo, menos para a origem dele. Menos para a origem, ou seja, menos para quem enviou o pacote. Então o que aconteceu? Nesse momento, né? Possivelmente, vou clicar nesse computador aqui. Vou dar aqui um P, um FIG, aliás, perdão. ARP-A. Quando eu dei um ARP-A, o que aconteceu? Quando eu dou um ARP, eu estou verificando que o meu computador armazenou as informações de protocolo ARP, o Windows consegue fazer isso. E aí eu estou listando qual foi os endereços que ele aprendeu. Então observe que o meu computador ele já tem o endereço 192.168.1.2. E qual é o endereço físico do cara? É esse aqui. Certo? Então meu computador já sabe quem é esse cara na rede. Certo? Já sabe quem é esse computador na rede. O problema é o hub. O hub é burro. O hub não vai saber, porque o hub é um dispositivo que trabalha em camada 1. É simplesmente um dispositivo comutador. Já o switch não. O switch é um dispositivo que trabalha em camada 2. Então ele consegue gerenciar todo o seu funcionamento com base no MAC dos dispositivos. Então, à medida que ele vai recebendo esses endereços MAC, ele vai criando uma tabela, é chamada tabela CAN, né, que corresponde a cada interface de saída, ou seja, cada porta do switch com um MAC. Né? E aí ele sabe, dependendo de cada computador que estiver conectado à porta dele, ele vai saber o MAC, e aí o ARP vai fazer com que aquele MAC seja representado também por IP, ou seja, o ARP tem a função de fazer com que o MAC seja também, podemos dizer assim, conciliado, a palavra não sei se seria essa, com o endereço IP. Né? Então ele vai conciliar os dois. O ARP vai fazer isso. Tá? Então 92.1.2. Beleza? Então aprendeu. O cara aprendeu aqui. Beleza, então vamos continuar. Então o cara aprendeu aquele MAC. Só que tipo, pro hub não vai adiantar muita coisa não. Tá? Não vai adiantar muita coisa não. Então ó. Agora sim eu vou enviar o meu pacote de teste CMP. Envia para o hub. Só que esse pacote aqui, o destino dele é qual? PC2. O hub envia para todo mundo. A galera vai saber que não é para ele, vai descartar o pacote. Então a informação do CMP chegou lá. Então enviei um pacote indicando que a minha comunicação entre PC1 e PC2 está ok. O PC2 por sua vez, obviamente, como é um envio e recebimento, ele vai enviar o pacote de volta para dizer, ó, eu recebi o pacote, mas estou enviando, verifica se você recebe aí. Chega no hub, o que o hub faz? O hub vai espalhar esse pacote para todo mundo. Quem não é dono do pacote vai descartar o pacote, e quem for dono do pacote vai receber esse pacote. E aí o ICMP termina o seu processo, né? Indicando aí que o pacote foi recebido, eu enviei e recebi o pacote, certo? Vamos ver aqui se o PC2, deixa eu só olhar aqui, se ele conseguiu aprender algum endereço MAC. Obviamente, como ele se comunicou com o primeiro, né, ele conseguiu aí se comunicar com o primeiro e aí pegou o endereço MAC aqui, endereço físico, né, do primeiro. Tá? Então, 92.168.1. Tranquilo? Vamos ver aqui, deixa eu pegar outro pacote, enviar novamente para o PC2. E o que vai acontecer? Envio para o meio, envio para todo mundo. Ele não vai enviar mais o ARP, porque ele sabe quem é. Ele sabe quem é, mas o hub não sabe quem é. O problema é esse, né? Envia de volta, envia para todo mundo de volta, certo? Terminou. Então observe que não teve o ARP, por quê? Porque o meu computador ele já aprendeu quem é. O meu computador aprendeu. O problema é o hub que não aprendeu. Aí onde é que você vai ter exatamente a diferença entre ele e o switch, certo? Deixa eu deletar aqui esse cenário agora. Vou para essa simulação. Vou deletar esse carinha também. Eu clico aqui nesse x aqui em cima para poder deletar esse cara, o hub. E agora eu vou botar quem? Vou botar um switch. Dispositivo de rede, switch
Tem alguns modelos aqui, né? Alguns gerenciáveis, enfim. Eu vou colocar um switch padrão, certo? Dá uma olhada nesse switch padrão aqui. Switch padrão tem 4 portas de rede, fecha Ethernet, e eu tenho 2 portas de fibra ótica, certo? Os conectores aqui monomodo de fibra ótica. O switch inclusive está ligado, vocês podem notar. Eu vou botar para o tempo real aqui, para ele não começar a simular nada. Esse computador aqui, como ele já armazenou algumas informações, né? Eu vou ligar novamente, ele apagar aquelas informações da tabela ARP. Inclusive eu vou até consultar novamente para ver se ele realmente apagou. Desktop. Então não há entradas ARPs, né? Vem esse PC aqui. Deixa eu ver se desligar se ele aparece. Não tem entradas ARPs. Vou fazer a conexão, vou utilizar o raiozinho aqui, gente. Esse raiozinho aqui me permite fazer a conexão direta entre os dispositivos, tá? Já com o tipo de cabo adequado. Eu não recomendo, certo? Eu não recomendo. Aliás, eu nem vou fazer assim, porque quando eu conecto os cabos individualmente, eu tenho a certeza que porta eu conectei. Então aqui fica meio que aleatório. Então PC1, placa de rede do PC1 vai para a porta fecha Ethernet 0/1. C2 2/1. Já a conexão aqui. Então, o que eu não vou precisar fazer? Eu não vou precisar fazer o endereçamento IP, certo? Então, observe que tem um LEDzinho aqui que ficou laranja, que o switch ainda está identificando essa comunicação, certo? Entre eles. Está estabelecendo o link. No simulador, né? Às vezes pode dar um bugzinho, mas todo mundo se comunicando aqui, certo? Se eu parar o mouse aqui em cima, tem algumas informações, né? Como por exemplo, tem informações como o IP do dispositivo e o seu MAC, certo? Então, o MAC desse cara aqui é o 00DO-BCBSCDA1, certo? Vou vir aqui para um ambiente de simulação, novamente. ARP e CMP. Vou pegar aqui um pacote normal, novamente do PC1 para o PC2. E obviamente, novamente, você vai ter o que? Você vai ter o CMP e o ARP, fazendo aquele mesmo procedimento, certo? Só que vai acontecer uma coisa importante aqui, tá? Então vou enviar o pacote para o meu switch. Então chega um pacote aqui para o meu switch, meu PC1 enviou para o meu switch. Vou dar uma olhada nesse pacote. Eita bug. Eu acho que vai. Então saiu, né? Saiu do meu dispositivo, lá da camada 2, né? Um pacote ARP, com destino a todo mundo da rede, né? Assim vai para todo mundo da rede, para todos os Macs da rede, todas as interfaces da rede, mas que procura quem? O IP2, do mesmo jeito que foi feito o outro, tá? Esse pacote está chegando aonde? Está chegando aí na camada 1, que é a camada física, na porta fecha Ethernet do switch, certo? E está dizendo o que, ó?
esse pacote está vindo desse MAC, desse IP, para todo mundo. Um pacote A, você deve jogar esse pacote para todo mundo. E você deve procurar esse cara aqui, 1.2, certo? Só que o suíte aqui é malandro, tá? O suíte aqui é malandro. Uma vez que ele recebeu esse pacote, uma vez que um dispositivo se comunicou com ele, ou seja, esse IP aqui é o IP da origem, certo? 192.168.1.1. Então ele vai pegar esse MAC aqui, ó, e vai salvar na tabelinha dele. Então ele vai dizer, ó, o dispositivo que está conectado à porta Flash Ethernet 0/1 tem um endereço MAC 000B. Então ele já coloca lá, já cadastra lá, a tabela CAN dele, certo? Inteligente. Então o switch ele aprende o endereço MAC sempre com base no endereço de origem. Então quando a comunicação, né, quando ele o pacote chega para ele, então, quando o pacote chegou para ele, né, então que ele é o destino da informação, então ele sempre pega o endereço MAC a partir do computador de origem, a origem da informação, tá? Então chegou para ele, muito mala já armazenando a tabelinha dele, né? Não disse a ninguém não, mas armazenou lá, certo? E o ARP já está fazendo o que, né? O ARP já está fazendo o que? Também no suíte. Suítes, obviamente, suítes mais... Suíte, qualquer suíte, né? Ele vai dizer, ó, o IP 192.168.1.1 corresponde a esse bonitão, esse MAC aqui. Então, ele cria duas tabelas. Uma tabela que relaciona a interface, a porta, ao MAC. E a tabela ARP, que relaciona o MAC, certo? O MAC ao IP, tá? IP, lógico, endereço físico ao endereço lógico. Vamos continuar. Primeira vez, obviamente, ele vai enviar o pacote para todo mundo, porque ele não sabe quem é, ele está descobrindo quem é. Então o PC3 vai dizer não sou eu, o PC4 também vai dizer não sou eu, o PC2 vai dizer opa, o pacote é para mim, não vou descartar. E vou mandar uma mensagem de volta, né? Então, uma mensagem de volta para o suíte. Então, olha só, do computador com destino ao suíte, certo? Então, a origem com destino ao suíte. Então, ele vai pegar esse MAC desse cara aqui também, certo? Nessa última transferência aqui, ó, se o Packet Tracer nos ajudar, saiu, né? Saiu da porta. É esse mesmo? PC2, esse mesmo. Flash Ethernet 01, certo? E chegou na porta 2/1 do suíte, certo? Dizendo que esse pacote, né, que obviamente a minha origem é do 92.1.2 com a 1.1, o pacote está saindo daqui para cá, certo? Então chega aqui no suíte da mesma forma, dizendo que o pacote de origem é 1.2 com destino a 1.1. Então, quando esse pacote chegou aqui, o suíte já pegou o endereço MAC aqui de origem, né? E já cadastrou também na tabela MAC dele. E o ARP também, obviamente, já fez isso, né? Já conciliou esse IP a esse MAC. E assim ele vai fazer, ele vai aprendendo, certo? E aí, obviamente, joga o pacote para lá e agora ele já descobriu quem é quem. O computador já sabe quem é ele e o suíte agora também já sabe, certo? E aí ele faz a transferência da informação. E na realidade eu queria transferir esse pacote, eu usei o ARP primeiro para descobrir, fazer a descoberta para o MAC. No caso do meu suíte, preencher a tabela ARP e a tabela CAN dele. Pronto. Tá? E aí, ó, vou enviar outro pacote do PC1 ao PC2. De novo, claro. O pacote saiu para o suíte. O suíte faz o quê? O suíte envia diretamente para o PC2. Por quê? Porque ele já sabe quem é o PC2. Certo? Ele já sabe quem é o PC2. Então, quando o pacote do PC envia para o suíte já sabe, né? já conciliou e já sabe quem é o PC2. Então,
automaticamente ele não precisa mais enviar para todo mundo da rede, igual o Hub fazia. Você viu, esse MP ele enviava para todo mundo. E não, ele vai enviar para o Switch já aprendeu. E à medida que essa comunicação aqui ela fosse estabelecendo, será que isso agora deu um bug, né? Vai começar a jogar pacote para todo canto aqui. Vou deletar esse cenário aqui, vou resetar a simulação. Deixa eu ver se esse cara já aprendeu mesmo. Tá vendo? Já vai direto. Então, não preciso mais do ARP nesse momento. Tá? Onde é que eu vou precisar do ARP? Obviamente, quando tiver um novo dispositivo. Por exemplo, desse para esse. O ARP vai entrar. Porque eu preciso fazer a descoberta. Eu preciso saber quem é o endereço MAC dele. O ARP tem essa função. Vai descobrir quem é o endereço MAC e vai relacionar isso com um IP. Depois que ele descobrir. Então, uma vez que o switch aprende e preenche toda a sua tabela CAN, que porta, que interface do switch está cada MAC e a tabela ARP, ou seja, a que IP, porque os dispositivos podem mudar de porta, né? A que IP está atrelada àquele MAC e aí o switch preenche totalmente a tabela e as transferências elas ficam cada vez mais rápidas, certo? E a tabela obviamente cada vez maior. Inclusive existem vírus que atacam, né, esse tipo de equipamento jogando requisições, respostas ARP falsas, né? Existem vírus que atacam a rede fazendo isso, jogando requisições ARP na rede para que o cara consequentemente esteja enviando pacotes e nunca acha aquele destino, né? Ele sempre envia para um destino desconhecido. Então, vou deletar aqui que meu computador já está pedindo arrego, tá? Esse book não é tão bom. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, né, qual que é a diferença entre o funcionamento do Hub e o funcionamento do switch.